Então vamos iniciar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo das obras de André Luiz, dando continuidade à obra estudada no momento por nós, que é No Mundo Maior, a quinta obra dessa coletânea de André Luiz. Iremos receber hoje o nosso irmão Davi dos Santos, né, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que irá facilitar para a gente o capítulo 14, intitulado de Medida Salvadora. Na harmonização, Tal Brígido, na prece inicial, a Jane, e na prece final, a Nancy. Que nós possamos ter nossas mentes, nossos corações abertos para receber as palavras e o conteúdo que o nosso irmão trouxe para dividir conosco. Beijo, meu querido. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente no coração de todos. Do livro Pai, Perdoa-lhes, o livro do perdão, de Carlos André Bacelli e pelo irmão José, o item 39, não desista de ti. Por mais que tenhas fracassado em tuas reiteradas tentativas de renovação íntima, não desista de ti. Se hoje tornastes a cair, refaz os teus propósitos de não mais caíres amanhã, fazendo bem na medida de tuas forças e possibilidades, resiste à definitiva influência do mal em tua vida. Assim que sejam os passos extremamente vagarosos, não deixes de caminhar para a frente. Não te acomodes na imperfeição, mas também não queiras transpô-la de um salto. Situado na escuridão do abismo mais profundo, não te desanime a distância incomensurável que te separa do brilho das estrelas. Um dia, todo espinho há de ser flor. Muita paz a todos. Pai de altíssima bondade, Jesus, mestre querido, amigos espirituais que conosco estão todos os dias, espiritualidade amiga que ampara este grupo, a nossa casa, nossos mentores espirituais, queremos agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para o estudo desta obra, tão interessante para todos nós. Queremos pedir ao mentor espiritual parado, intuído, para trazer para nós o melhor do estudo que preparou e que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para receber esses ensinamentos e todas as informações que são necessárias para a nossa trajetória neste planeta, nesta Terra, enquanto encarnados. Assim, pedimos a permissão para iniciar o estudo dessa noite, dando graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado, Brígido. Mais uma vez gostaríamos de agradecer ao nosso irmão Davi, que se disponibilizou a dividir conosco o estudo dessa obra. Ele que irá dividir conosco o conteúdo do seu estudo. Boa noite, Davi. A palavra é sua, meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente. É uma alegria imensa estarmos aqui reunidos em torno de uma temática tão importante e tão é, positiva para todos nós, para que possamos desenvolver os nossos intelectos e, sobretudo, desenvolver a nossa moral conforme vem ensinando a doutrina do Cristo ao longo de esses milênios em que ela foi implantada lá em Jerusalém, né? O seu início se deu lá e hoje nós, através do Espiritismo, como o benfeitor Emmanuel nos diz, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então,
é uma alegria muito grande poder, uma satisfação poder falar de Jesus, falar de Espiritismo, e a gente fez o estudo, traçamos alguns pontos em que vamos trazer aqui para reflexão, para que no final os irmãos também possam colaborar de alguma forma. Evidentemente, estamos longe de querer esgotar o assunto, porque a temática trabalhada no capítulo 14 dessa bela obra da psicografia do Chico Xavier, Medida Salvadora, é instigante. E certamente, nos minutos que aqui temos para a colocação, certamente nós não esgotaremos o assunto, então não temos essa pretensão. Fico, como disse anteriormente, muito feliz, o convite trazido através da pessoa do nosso irmão Francisco, né? Então, desde já, deixo aqui os meus agradecimentos pela, oportunidade de compartilhar, então, essas reflexões. Muito bem. Boa noite. É, o título, gostaria de iniciar pelo título, que eu acho que ele tem uma significação que pode nos levar a um raciocínio que talvez não condiz tanto, né, com o conteúdo do texto, porque medida salvadora, a gente pode imaginar, a princípio, que haverá uma intervenção por parte dos benfeitores. Bom, de fato, ocorre uma intervenção, mas talvez essa intervenção, à medida que a gente vai lendo o capítulo, ela vai se caracterizando por uma forma muito particular e que nos leva a refletir em diversas situações, até mesmo quando nós estamos ali no trabalho, em nossas casas espirituais, no centro espírita, atuando. Enfim, Medida Salvadora é um título instigante, né? Dá a sensação mesmo de que ocorrerá ao longo da história uma intervenção positiva, favorável àquele que está sofrendo. A história do capítulo 14, vou tentar sintetizar aqui e depois trazer explorar alguns fragmentos do texto, é a história na verdade, é um grupo, né? A gente tem aí na liderança ou como instrutor o Calderaro, que é um especialista na área da psiquiatria, melhor dizendo. A gente vê nos capítulos que antecedem e outros que sucedem este aqui, que esta é uma temática recorrente, né? A temática da loucura, ela é explorada no livro O Mundo Maior em vários momentos. E nós estamos diante da situação de um irmão que está prestes a entrar nesse caminho tão tenebroso, tão difícil, que é da alienação mental. Então, na verdade, a equipe ela é interrompida por um dos assistentes, Calderaro, então estava nas suas atividades, né? André Luiz, Calderaro, estava nas atividades e o assistente, então, vai trazer a informação, uma informação negativa de uma assistência que eles tinham feito há 15 dias atrás. É o caso do irmão Antídio. Esse irmão ele sofre com o problema do alcoolismo, então a equipe já havia feito uma intervenção. A gente não sabe que tipo de intervenção, mas podemos especular. Eu acredito que o irmão Antídio tenha recebido, sobretudo, muitos eflúvios magnéticos, pois
no mundo espiritual, esse recurso é amplamente utilizado e certamente tenha fortalecido os seus órgãos, tenham sido tratado o fígado, o estômago, enfim, até inclusive a parte cerebral, que mexe aí com os desejos, né, o equilíbrio dos hormônios, o equilíbrio das substâncias químicas, enfim. O livro não entra nesse particular, mas com certeza o tratamento anterior deve ter sido nesse sentido, nesse viés, para que o irmão pudesse sobrejugar, superar, né, sobrelevar a sua condição de dependente dos alcoólicos. Mas, pelas informações do assistente, não foi isso que ocorreu. Então, é, a notícia chega até Calderaro, que é o instrutor, e há um diálogo que eu acho que vale a pena a gente já fazer aqui uma breve leitura do parágrafo para poder explorar um pouquinho em cima do que eles estão comentando. Então, Calderaro pergunta para o assistente: não lhe valeram as melhoras da quinzana passada? Indagou fraternamente o orientador. E aí o assistente responde: aproveitou-as para mais presto volver à irreflexão, esclareceu o interlocutor, com inflexão magoada. É de notar, porém, que se achava quase de todo louco. Então, veja que a situação do Antídio, ela está caminhando para a loucura, uma situação em que os benfeitores se esforçaram, como na ação da quinzena passada, para que o irmão não chegasse a essa situação. Então, veja que o que a gente passa a entender, então, é que o mundo espiritual está nos informando que o descontrole sobre o alcoolismo, né? O descontrole sobre a injeção de alcoólicos, ele pode levar à loucura, pode ser um fator desencadeador da loucura, uma vez que é esse caso, né, o caso do Antídio, está apontando para essa situação. Isso é uma informação que a medicina já observa, mas atualmente, mas a gente tem que imaginar que na época que o livro foi escrito, essas coisas, a pesquisa não estava tão fortemente vinculada com essa informação. Então, a espiritualidade está trazendo essa informação importante para nós. Bom, e no parágrafo seguinte, a gente tem uma questão muito importante dos processos de. Esses processos todos de viciação, né? As drogas, lícitas ou não lícitas, nesse particular, elas se assemelham. E aí a medicina humana, mesmo apesar dos avanços das descobertas, ainda não faz uma compreensão ampla, não de forma explícita e ampla. Vocês vão entender o que eu estou falando, porque a gente vai entrar numa temática. Então, sabemos que o alcoolismo, né, que esses problemas da viciação, pode levar a criatura à loucura. Em um outro capítulo aqui também, um criminoso também, veja que a loucura tem vários
vários causas, né? O alcoolismo, nesse capítulo, está sendo tratado como uma das causas da loucura, mas o criminoso também, né? Talvez por conta do sentimento de culpa, mesmo que seja inconsciente, pode também ser um elemento desencadeador da loucura. Isso aí é trabalhado em outro capítulo aqui do livro. Então, vamos avançar aqui no texto. Eu vou pular aqui os trechos, tá? Não estou seguindo ao pé da letra na sequência, porque senão a gente acaba esgotando e deixa de trazer os elementos para a discussão. Então, eu vou explorando alguns extratos do texto. Veja só o que a gente tem aqui na discussão entre Calderaro e o assistente. Diz assim: a sede escaldante provocada pela própria displicência e pela instigação dos vampiros que, vorazes, se lhe enxameiam à roda, inverteu-lhe o sistema nervoso. Era exatamente isso que eu queria tratar. Então, o caso dos vampiros, da vampirização ou da influenciação maligna e perversa de espíritos desencarnados, uma ação provavelmente de subjugação, né? Acredito que o irmão já esteja nesse estágio, uma vez que Kardec tratou do processo obsessivo, né? Com um olhar classificando, então, esse processo em três partes, né, ou três tipos específicos, né, bastante conhecidos e apresentados no Livro dos Médiuns. E, em especial, eu me refiro aqui a um processo bem grave, né, onde a pessoa perde, né, de subjugação, a pessoa perde a própria vontade, o controle sobre si próprio. Então, os vampiros agem, ou seja, os espíritos desencarnados, viciosos, da mesma forma que o irmão aqui sofredor, agem de tal forma a instigar, como a gente vai observar na leitura do texto, o irmão. E veja que o texto fala, se lhe enxameiam a roda, né? Que os vampiros lhe enxameiam a roda, ou seja, o cercam de todos os lados, e em todas as partes, né? Em todos os lugares em que o irmão vai. Inverteu-lhe o sistema nervoso. Então, o processo adiantado de loucura do irmão infeliz se dá, poderíamos dizer, se não de toda, pelo menos em grande parte, por conta da ação maligna dos espíritos desencarnados sobre o nosso irmão. A organização perispirídica semiaberta do corpo, denso pelos perniciosos processos da embriaguez, povoa-lhe a mente de atros pesadelos agravados pela atuação das entidades perversas que o seguem passo a passo. Então, o que a gente observa? Com um processo de intervenção na química cerebral do indivíduo, né? Por isso que ele fala aqui, ó, a organização perispirídica semi-aberta do corpo pelos densos do corpo denso pelos perniciosos processos da embriaguez. Então, a embriaguez faz essa intervenção na química cerebral do indivíduo, facilitando, então, a ação dos espíritos no mundo espiritual, ação negativa,
como a gente pode observar. E aí a gente faz uma conexão de causa e efeito, né, entre a causa como sendo o uso da droga, no caso, o álcool é uma droga, socialmente aceito, mas é uma droga, como todas as outras, né? Cada droga tem uma ação diferente no cérebro, mas veja que o mecanismo e, sobretudo, a ação dos espíritos que instigam a pessoa a se manter e a utilizar os entorpecentes é o mesmo. O processo é o mesmo, não muda, ok? Então, é isso que nós temos, um irmão viciado em álcool, preso ao alcoolismo e uma revelação da espiritualidade de que é, essa atitude, que é uma manifestação do livre-arbítrio da pessoa, tem implicações gravíssimas do ponto de vista espiritual, uma vez que você estabelece uma conexão com espíritos tão viciados ou mais, né? Ele vai expandir, ele vai detalhar mais esse relacionamento aqui ao longo do texto. Bom, evidentemente, aí a gente vai refletir, pensando um pouco na codificação, e a primeira coisa que veio em minha mente foi a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossas vidas. Questão clássica de O Livro dos Espíritos, questão 459, né? Eles influenciam tanto que, a ponto de que são eles que nos dirigem pelo processo de associação mental, né? O fato da pessoa procurar o uso de entorpecente facilita a ação desses, de que essa turba de espíritos perversos, maldosos, viciados, se conecte conosco, trazendo problemas, né? A gente está vendo aqui que o irmão sofre difíceis pesadelos, é o que ele falou, acabou de falar aqui para nós, né? Atros pesadelos, pesadelos terríveis. E nós vamos ver que o irmão Antídio, ele, de fato, mais aqui para frente do texto, tem que controlar aqui a hora para a gente não estourar, mas que a gente vai perceber que ele vai visualizar animais peçonhentos ou então animais em seus delírios, né, por conta dos alcoólicos, vai visualizar morcego, vai visualizar estrangulamento por cobra, exatamente porque estará refletindo o pensamento e os delírios dos irmãos que estão se utilizando dele para absorver os eflúvios provenientes da droga, né? No caso do álcool, dos etílicos. Assim disse eles, aqui no texto. Então, veja que toda viciação, então, por que que é muito difícil você. É uma luta muito intensa para você vencer o alcoolismo. A gente vê casos relatados pelos irmãos dos alcoólicos anônimos, né? O grande esforço, a grande dificuldade. Esses irmãos que estão no plano desencarnado não querem perder a sua presa. Podemos usar, inclusive, esse termo mesmo do mundo animal, né? Do mundo selvagem, né? Em que a ciência natural, os biólogos utilizam. Que é isso que ele é. A pessoa sem saber, achando que não tem nada a ver, que você vê como a humanidade dorme nesse aspecto, como as pessoas não percebem como o uso de alcoólicos
acaba facilitando a ação desses irmãos, e aquilo que você acha que não tem nada a ver, principalmente os nossos jovens, né? Nossos jovens, inclusive os jovens espíritas, por influência, por desejo de querer ser aceito a um grupo, eles são o principal alvo de irmãos viciados, porque ainda estão em formação, ainda não conhecem a vida de uma forma mais ampla, e a humanidade simplesmente não vê o álcool, né, aceita socialmente por onde a gente vai, a gente vê as pessoas, né, bebendo, né, todo tipo de drink, todo tipo de etílico. Não estamos aqui querendo condenar, só estamos querendo lembrar que a mensagem que o André Luiz está trazendo para nós, e que a espiritualidade maior está trazendo para nós, é que existe sim um processo de associação, né, para aqueles que são usuários corriqueiros de, é, de álcool, né, de bebidas com teor alcoólico. Então, é perigoso, né? Perigoso, porque a gente sempre acha que vai dominar, mas quando vai ver, já está sendo dominado e não percebe. Então, não estamos querendo aqui também condenar e nem estamos trazendo elementos para a reflexão. E o caso aqui de nosso irmão Antídio sofre com essa problemática do uso de alcoólicos. E vamos avançar então um pouco mais aqui com o texto. Antes de avançar com o texto, eu só queria trazer uma experiência, compartilhar com os irmãos um caso, né? Na verdade, dois casos eu quero explorar aqui. Vou começar explorando um caso que está presente na própria obra do André Luiz, na parceria com o Chico Xavier. Que é outra obra que eu, quando estive revendo a leitura do texto, já fiz a associação, que é o caso, não sei se os irmãos lembram lá, do Sexo e Destino, o caso do obsessor Moreira, né? E o Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira é o obsidiado e o Moreira é o obsessor. E ele não está sozinho, não, está acompanhado. O Moreira está acompanhado com outro, com pelo menos mais um, até onde eu me lembro da história. E o Cláudio está tranquilamente lendo o seu jornal, e numa manhã tranquila de domingo, relaxando aí no seu descanso, e os irmãos chegam sedentos. É no capítulo 6 que você vai encontrar isso. É bom a gente sempre dar as referências para o irmão lembrar que já está esquecido, ou então que não conhece, e ir lá estudar. Então, lá no capítulo 6 do livro Sexo e Destino, você vai encontrar esse caso, o caso do obsessor Moreira e do obsediado Cláudio Nogueira. E, de súbito, o Cláudio, ele sente um desejo. Ele acha que é dele o desejo de tomar um gole, um drink de uísque. Ele acha verdadeiramente que é dele. Mas o que o André Luiz vai contar é que por trás, né, no mundo espiritual, onde a gente não consegue visualizar, existe, então, essa personalidade que o instiga, né, o induz ao consumo de álcool, né? Beber, diz o obsessor Moreira. E o Cláudio, ele diz no texto assim, que o Cláudio abrigou a sugestão. Então, Moreira expressa o seu desejo de beber e o Cláudio absorveu isso. Convicto, diz assim o texto, convicto de que se inclinava
para um trago de uísque exclusivamente por si. Olha que ilusão, minha gente. É a mesma situação aqui do irmão Antídio, né? Certamente ele vivenciou esse processo muitas vezes, porque a pessoa acha que não, é, só quero relaxar, estou cansado, né? Quero esquecer, mas é um processo, é assim que começa ou inicia um processo. E aí o Cláudio, então, faz, né? O Moreira tem uma imagem muito tratada, né, em algumas palestras, né, o obsessor provoca, né, acariciando a garganta do Cláudio, né, o instigando, e exatamente para quê? Para que o Cláudio bebesse e ele, que não tem o corpo, no mundo espiritual não tem a droga, ele precisa usar, então, na verdade, né, e aí fazendo mais uma analogia com a, com a biologia, né? Está usando, está parasitando, né? Está parasitando, no caso aqui do Cláudio, que faz exatamente aquilo que o obsessor, né, exatamente por haver essa afinidade, faz exatamente o que o obsessor desejava. Então, Cláudio, homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois como se morassem exclusivamente num só corpo. A altura idêntica, o volume igual, movimentos síncronos, identificação positiva. Veja, né? Ele fala, aqui ele usa o termo no capítulo 6 de que se trata de uma enxertia fluídica. Interessante, né? Então, é assim que se dá o processo de viciação, ou pelo menos uma obsessão voltada para esse fim. Tá? Eu não vou aqui avançar, mas além das doses absorvidas pelo Moreira, teve outra ainda. Agora, você imagina, minha gente, né? A pessoa que passa a noite toda bebendo, olha as companhias, né? A energia que lhe é drenada. Então, a pessoa fica realmente, com o passar do tempo, dos anos, a pessoa realmente vai à falência. O corpo falece, acelerado por um processo de subtração espiritual de energias vitalizantes. Então, esse era um caso que eu gostaria de trazer, né, que está na literatura, que é o caso do Cláudio e do obsessor Moreira. Um outro caso é um caso real, que eu não vou falar os nomes por motivos, né, de constrangimento, não caberia aqui, mas é um caso da minha família, de pessoas que conviveram conosco, né, que, na verdade, uma pessoa que prestava serviço para a minha família e teve esse problema de alcoolismo. Ele era um profissional muito bom, muito bom. Era um profissional muito honesto, muito trabalhador. Então, fazia serviços, na área da carpintaria, né, da marcenaria. Para nós, nos atendíamos bastante durante vários e longos anos. Ele assim procedeu, mas, infelizmente, ele tinha esse problema da viciação com bebida, com cachaça. Então, é, já a partir de um determinado momento, quando você dava 6 horas, 7 horas, que é o horário que geralmente você encerra na construção, no trabalho em geral, né? Ele já se encontrava numa situação difícil de estar no bar, já bebendo, e não era daquele que voltava para casa ainda por conta própria, não. Praticamente
já estava numa situação em que se arrastava para voltar para casa, né? Fazia aquelas demonstrações terríveis, né? Numa situação assim bastante difícil e ridícula. Muita pena, porque era uma pessoa muito boa, né? Era um bom profissional, mas já de um tempo para cá ele demonstrava se perder no caminho aí do álcool e do alcoolismo. Teve problemas com a família, entrou num processo de separação, se separou da mulher, enfim, viveu uma situação muito difícil. E exatamente porque a situação do alcoolismo dele foi se agravando, então as pessoas ele começou a perder clientela, né? E começou a pegar serviços mais longe, mais afastados e tal, para o interior do estado, e assim ele estava trabalhando aí para o interior do estado. E como toda noite, não era um final de semana, não era um, 2 dias, eram todos os dias. E depois das 6, 7 horas, você não encontrava mais ele estava completamente entregue à bebida. Uma coisa muito triste. Então, ele trabalhando assim longe, né? É, parece que havia maus elementos no bar onde ele estava, observaram e tal, deixaram ele se embriagar e partiram para assaltar ele. E eu não sei se houve reação, bom, não sei, né? Porque a criatura ficava numa situação que praticamente não tinha como reagir. Mas não encontraram dinheiro, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que como eles não conseguiram o que ele queriam, bateram nele, mas bateram até ele perder os sentidos e ficar jogado numa estrada, quando acho que a polícia, né, PM viu, alguém avisou e foi socorrido, foi para o hospital, uma situação muito difícil, teve perda de massa cerebral e depois de muito tempo se recuperou e ficou com sequelas que o tiraram do trabalho, né? Do ponto de vista da coordenação motora, da fala, do raciocínio, ele não tem, está vivo até hoje, mas totalmente fora da possibilidade de ter uma vida com autonomia. Teve que morar com a filha cuida dele, e ele tem problemas de esquecimento, né? Problemas de cognição também, uma situação muito difícil. Mas por que que eu estou falando isso? Porque, veja, que ao longo de muitos anos ele vivenciou isso. Eu acredito, aí é a parte de especulação, de eu pensando aqui sobre a situação do irmão, que chegou um ponto em que provavelmente houve, como eu falo, eu não sei, isso aí é uma coisa que eu estou especulando em relação ao mundo espiritual, mas eu acredito, o que que eu penso? Que de alguma forma houve uma intervenção do mentor dele, de que, vendo a situação se agravar, ele indo para uma situação que provavelmente, né, decidiram fazer uma intervenção, mas uma intervenção no sentido de incapacitar ele para que ele não fizesse um mal maior contra ele mesmo, para que a própria encarnação dele ele não se envolvesse num crime, né, pegasse se transformasse num homicida, eu não sei o que poderia estar por trás, né? Eu só estou especulando de que pode ter ocorrido uma intervenção por parte dos mentores, né? Do mentor dele, na condução da vida. Eu estou falando isso porque eu vou contar um outro caso. É mais ou menos o encaminhamento aqui no caso do Antídio, eu acho que se correlaciona essa especulação que eu estou fazendo de um outro caso que a gente tem num outro livro do Chico. Então, eu especulo que deve ter acontecido essa intervenção, porque Deus não age com injustiça e Deus sempre age em favor de seus filhos. Somos filhos de Deus. Deus nos ama, né? Ama a todos.
Então, certamente, na situação do irmão, passado tanto tempo em que ele não apresentava melhor e várias opções para ele mudar, e ele não conseguiu alterar. Só um minutinho aqui, caiu o meu papel, minhas anotações. Mas, então, eu especulo isso, que com o consentimento do próprio mentor, houve uma intervenção para colocar o irmão numa situação onde ele não pudesse fazer mais mal a ele próprio, e não perder ou não agravar mais a sua própria encarnação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente seguir aqui no texto, o que vai haver aqui no diálogo? É exatamente isso. Os benfeitores dizendo que vão fazer. Bom, já deram ajuda, não melhorou. Ele está encaminhando para a loucura. E, então, os mentores, no caso aqui o Calderário, vai perguntar ao mentor dele, do Antídio. Quer ver? Ó, tá aqui nesse parágrafo. Ó. Vou ler um pouquinho antes para que a gente não perca o sentido. Poderemos, isso aqui é o Calderário falando, poderemos providenciar, contudo, se dá outra vez consistiu o socorro em restituí-lo ao equilíbrio orgânico possível, no momento há que agir em contrário. Convém ministrar-lhe provisória e mais acentuada desarmonia ao corpo. Neste, como em outros processos difíceis, a enfermidade retifica sempre. Então, é medida salvadora, né? Então, você pode, vão ajudar, vão atuar no fígado do infeliz, vão atuar no sistema nervoso, vão fazer alguma coisa para que ele melhore. Sim, mas já fizeram isso. E porque já fizeram isso, dessa vez, agora, o que Calderário está propondo é levar ele à enfermidade, à doença. Qual é a medida salvadora? A doença, que retifica sempre. Veja bem, é isso. Então, ele não faz isso por conta própria, não, porque ele vai consultar ao benfeitor, ao mentor do Antídio, né? E contemplando o benfeitor do necessitado distante, interrogou, de acordo? Perfeitamente, redarguiu ele, sem excitação. O meu amigo é especialista em assistência e eu lhe acato as determinações. O que nos interessa é a saúde efetiva do infeliz irmão, que se entregou sem defesa aos reclamos do vício. O mentor falando que Calderaro deveria continuar com o processo. Por isso que eu fiz aquela especulação, nesse caso, né, de alcoolismo, de uma pessoa conhecida de minha família, em que eu retratei aqui anteriormente. Mas tem um caso muito interessante também, que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com os irmãos. Para quem não lembra, ou para quem não conhece, é o livro, na verdade, são crônicas trazidas pelo Humberto de Campos, o irmão X, no livro Estante da Vida. E no capítulo 32 do Estante da Vida, nós temos o capítulo intitulado Doenças e Doentes e Doença. Olha só que interessante. É o caso de 4 doentes numa instituição hospitalar. Cada um por um motivo diferente, ok? Estavam numa situação grave, né? Com perigo real mesmo de desencarne. Então, os benfeitores vêm trazer assistência, já que eles se apresentavam assim, voltado para as coisas espirituais. Porque um falava assim, vai meu Senhor, ai Jesus, ai Jesus. E o outro, oh meu Deus, tem de misericórdia de mim.
compadecendo, né? Diante de tanto sofrimento, os benfeitores estavam com piedade dos irmãos. Aí, ô, piedade, Jesus! Todos eles pedindo, falando o nome de Jesus, salva-me! Né? Outro, Jesus, Jesus, ó divino médico, atendei-me. Todos os 4 pacientes estavam assim, bem, numa situação difícil, rogando, né? Pedindo a sua maneira, né? A intervenção, e isso chamou a atenção da espiritualidade. E aí, então, eles disponibilizaram os recursos na medida do merecimento de cada um e na medida da possibilidade da intervenção deles. E, então, o benfeitor que comandava lá o grupo autorizou a fazer todo tipo de, é, de todo tipo de intervenção através do magnetismo, né? De ondas, de uso de ondas, de fluido, mexendo nas vísceras, mexendo no pulmão, sanando problemas que os irmãos estavam sofrendo, as disfunções, melhorando os rins. Bom, nos 4. E ao longo da semana, com o passar dos dias, os 4 apresentaram melhoras significativas, né? A olhos vistos, de impressionar. Mas aí o que aconteceu? Aí o primeiro, aquele malandro me pagará, recuperou as forças. Agora que eu estou forte, eu vou atrás daquele cara que está me devendo. Ele começou a voltar à mesma situação que estava antes, as emoções desreguladas que tinham levado para o hospital, tinham lhe roubado a saúde, ele está voltando para o mesmo padrão mental. Eram 4. O primeiro queria perseguir aquele cara que estava devendo. O outro bravejava contra os enfermeiros. Eu não vou comer isso, não. Eu quero a minha alta. Se minha mulher chegar, diz que eu não estou. Eles começaram a voltar para o padrão, entendeu? Todos eles assim, ninguém lembrava mais de Jesus. Passado alguns dias, recuperada a saúde, ninguém lembrava de Jesus, gente. Bom, aí o benfeitor-chefe, né, chegou até ele os relatórios, né? Os assistentes trouxeram o relatório para ele. E ele ficou muito triste, muito chateado. Mas falou algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena para a gente pensar. Eu vou até ler o trecho aqui, um trechinho. Sim, vocês cometeram pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E, sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além e, com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para melhoria, foram restituídos ao estado anterior para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Veja, é a mesma situação aí desses casos anteriores que eu estava falando para você, do irmão Antídio e desse irmão aí que eu contei aqui, que prestava serviço para os meus familiares. Tá bom? Então é isso que os irmãos, que o calderário vai fazer. Ele vai levar a enfermidade para o Antídio, para que ele possa. Bom, já estou encaminhando aqui para o final, tá? Para que ele possa, então, recuperar as suas. Refletir a partir. É isso. Tá? Bom, tem coisas mais interessantes aqui, mas por conta da hora, não tenho
como abordar. Então, o grupo vai até o Antígio, ele está num local de eflúvios bastante deletérios, né? Num local onde existe bebida, aonde existe a dança que rebaixa a criatura humana, ok? E vai encontrar o irmão Antídio tendo visões, como eu antecipei, de morcegos, tendo visão de cobras, né? O abraçando, ele gritava, né? Porque visualizava exatamente as emanações dos vampiros ou dos obsessores que lhe se subjugavam à vontade. Tanto que as pessoas nem pessoas que estavam lá já conheciam, ou seja, já havia casos anteriores dele ter esses delírios. E então o benfeitor vai aplicar o magnetismo na área do coração do irmão Antídio para que ele tivesse uma disfunção e é, tivesse uma parada cardíaca, né, uma desordem no coração e efetivamente encontrou uma pessoa que lhe desse assistência, socorro, encaminhando para assistência hospitalar. Isso tudo porque o Calderaro estava preocupado com a mulher e os filhos do Antídio, né? Sobretudo, se preocupava com a situação da família, então ele precisava conhecer a doença, né? E, evidentemente, essa doença iria lhe paralisar a possibilidade de ingerir os alcoólicos, porque ele teria que adentrar num ambiente hospitalar, ficar por lá por um bom tempo e, assim, poder refletir de maneira mais aprofundada sobre as suas verdadeiras escolhas. E o benfeitor, então, conclui trazendo a seguinte reflexão para nós, né? Aqui. Que fazer, meu amigo? Porque André Luiz se achou, assim, estranho, né? Essa situação, essa intervenção dessa forma. Que fazer, meu amigo? Pergunta o Calderário. As mesmas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infligem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. E para a gente encerrar, eu trago também uma reflexão para as questões 909, 910 e 911 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec estuda as paixões e tem uma perguntinha assim bastante importante nesse nosso contexto, né? Ele vai perguntar no 909 se a gente consegue superar pelos nossos próprios esforços, vencer as más inclinações. E a espiritualidade vai dizer que sim, frequentemente fazendo esforços insignificantes. O problema é que, na maioria das vezes, não queremos fazer esses esforços, né? O que nos falta, na verdade, é vontade, né? E na questão 911, ele complementa essa e outros, dizendo que a pessoa, quando crê que não pode vencer suas próprias paixões, é porque, na verdade, representa a derrota do espírito sobre a matéria. É porque, na verdade, ele se compraz com essas paixões, né? E com a inferioridade. Então, é isso, pessoal. Muita coisa ainda aqui para discutir no texto, tá? E eu trouxe alguns exemplos e a gente ficou mais fechado nesses exemplos, nessas outras literaturas do próprio Chico, que
se ligam, né, se conectam muito bem com o texto aqui da medida salvadora. E aí eu abro para questões, né, para comentários, para o debate, né, e, enfim, que os irmãos fiquem à vontade. Nós agradecemos a você, meu querido Davi, pelo estudo, pelas reflexões, né? Eu estou aqui com o livro A Obsessão e Suas Máscaras, de Marlene Nobre, né? Onde no capítulo 6 ela vai tratar ali da possessão partilhada, né? Parceiro no vício, onde ela diz que essa parceria aí do vício, nessa possessão, ela fica em torno de 80 a 60% para os dois lados, né? E chega no caso, ela cita aqui do Cláudio Nogueira, e esse caso do Antídio, de 50 a 50, né? Onde ele também, ele que convida esses irmãos através, né, da sua inferioridade pelo vício, a estar do lado dele, compartilhando ali aquela fluide, aquela possessão através dos fluidos do alcoólico, né? E você citou muito bem o Livro dos Espíritos, eu também procurei ali a questão 952, A e a A, né? Onde na 952 vão perguntar, a Kardec pergunta, o homem que parece vítima do abuso de paixões, que, como sabia, iria acelerar seu fim, mas as quais ele não pode resistir, pois o hábito fez dessas paixões verdadeiras necessidades físicas, está cometendo suicídio, e os espíritos diz assim, que é um espírito, é um suicídio moral, né? Não compreendeis que, neste caso, o homem é duplamente culpado, porque aí voltamos lá em Marlene Nobre, né? Porque naquela possessão partilhada, ele teria, como você votou, aquela pequena, né, tão simples força de vontade de reagir às suas paixões. Então, ele continua há nele falta de coragem e bestialidade, além do esquecimento de Deus. Então, na 952A, ele começa, e mais ou menos é mais ou menos culpado do que aquele que tira a sua própria vida por desespero, ou seja, aquele que muitas vezes, na agonia, não encontra uma saída nesses momentos assim tão depressivos que passa, ele tira a vida, então o espírito vai responder, é mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio, né? No caso daquele que o fez instantaneamente, há às vezes uma espécie de perturbação que se assemelha à loucura. O outro será mais punido, pois apenas são sempre proporcionais à consciência que se tem do erro cometido. Então, quando a gente sabe que todo determinado tipo de vício traz, né, um acarretamento muito grande para a nossa estrutura física, né? Por exemplo, esse carro que Deus nos empresta para que a gente possa cumprir a nossa jornada na Terra e retornar para o plano espiritual. Então, a gente tem uma dupla culpa quando a gente, através do vício, deixa que se abata sobre nós doenças que nos levam para o além-túmulo, né? Eu queria só contribuir com isso, que à medida que eu li hoje, eu dei uma olhada nessas duas questões. Mas muito obrigado, Davi, pelas reflexões que trouxe para cada um de nós. Imagina, eu que agradeço. Então, nós estamos lá em cima já da nossa hora, aí eu queria agradecer você, que você leve com você o nosso abraço fraterno para todos os nossos irmãos, né, da sua casa, e que você esteja sempre conosco nos nossos estudos, tá bom? Ok, agradeço, sim. Só chamar que a gente vem aqui compartilhar. Tá bom. Valeu, Então, Davi. Obrigado, meu irmão.
Obrigado pelo seu estudo, hein? Pela sua contribuição. Obrigado, Francisco. Estou alcançada a nossa hora e queria convidar a nossa querida Nancy para fazer o encerramento. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade que temos tido todas as quintas-feiras no estudo desse livro tão importante, abordando assuntos tão relevantes. Agradecer ao nosso irmão Davi pelos esclarecimentos e agradecer à espiritualidade amiga que sempre está ao nosso lado, nos intuindo, nos ajudando, para que possamos levar à frente o nosso propósito de, nessa existência, conseguirmos nos melhorar um pouquinho mais. Pedimos também por todos esses nossos irmãos que, perdidos nos caminhos do vício, acabam deixando de lado todas as benesses que o Senhor nos envia todos os dias. Pedimos por eles e pelos seus familiares também. Que possamos, Senhor, continuar essa nossa caminhada, refletindo cada dia sobre tudo de bom que recebemos e que às vezes não sabemos usufruir. Obrigada, Senhor, por mais esta noite. E assim, pedimos licença para encerrar o estudo da noite de hoje, dizendo graças a Deus e que assim seja. Obrigado, Nancy. Mais Graças uma a vez, Deus. obrigado.